Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí resolver mais uma questão interessante do vestibular da UERJ de 2019, primeiro exame de qualificação, que fala o seguinte, questão 33. 6 times de futebol disputam um torneio na qual cada time jogou apenas uma vez contra o adversário. A regra de pontuação é a tradicional: 0 pontos para quem perde, 3 para quem vence, 1 para cada um caso haja empate. A tabela mostra a pontuação time, pontuação e assim por diante, beleza? Ele pergunta qual o número de empates do torneio, uma questão razoavelmente difícil. Então, vem comigo. Primeira parte, eu preciso saber quantos jogos, né? Para mim, eu tenho que começar a questão procurando quantos jogos teve esse campeonato. Então, basta fazer o quê? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 times, para saber o total de jogos, basta fazer a combinação de 6 para 2. Beleza? Então, eu vou ter o quê? 2 tracinhos, se é 2, 2 tracinhos. O número maior fica em cima e o número menor fica embaixo. Agora, decresce. O que vem antes do 6 é 5, o que vem antes do 2 é 1. Então, um jeito fácil aí que eu explico no meu canal, né? Forma de fazer combinação. Então, o total de jogos foi exatamente 15 jogos, né? Esses 15 jogos, galera, vocês têm que saber que esses 15 jogos eu tive exatamente a seguinte situação, né? O número de vitória é o mesmo número de derrota, porque se vence um, perde o outro, certo? Então, vou falar vitória e empate. Então, o número de vitória e o número de empate, né? A soma dos dois deu 15. Beleza? 15 jogos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a primeira equação que eu tenho é que vitória mais empate. Vitória é a mesma coisa que derrota, então isso aqui é derrota. Quando eu descobrir a quantidade de vitória, eu vou descobrir a quantidade de derrota. A soma dos dois dá 15, que é o total de jogos. Além disso, o que a gente tem para fazer também? Quando tem um jogo e esse jogo deu vitória, ele gera uma quantidade de pontos, ele gera 3 pontos. E quando é empate, certo? Quando é empate, dá 1 para cada um. Então, a partir do momento que tem empate, tem 2 pontos. Um para um, outro para outro. O total de pontos, né? Então, aqui o assunto em azul que eu estou escrevendo é o total de pontos. Tudo relacionado ao ponto. O total de pontos está aqui. 6 e 4, 10, 19, 20, 21. 21 com 6, 27, 30, 40. Então, o total de pontos deu exatamente 40. Então, quando o assunto é ponto, é igual a 40. Quando o assunto é jogos, é igual a 15. Então, consequentemente, agora eu tenho um sistema para resolver. Qual é o sistema que eu tenho para resolver? O sistema que eu tenho para resolver é vitória mais empate, estou associando o total de jogos, dá 15. O número de vitórias gera 3 pontos para um dos times. E o número de empates gera 2 pontos, porque 1 para cada um. E o total de pontos do campeonato eu tirei da tabela, que é 40, beleza? Então, basta resolver esse pequeno sistema, bem simples, como que a gente faz, né? Basta, por exemplo, se aqui está 3V e aqui está V, multiplica essa equação toda por 3. Então, vai ficar uma nova equação, que vai ficar 3V mais 3 é 3 vezes 15, 45. Embaixo, 3V mais 2E vai dar 40, certo? Diminui uma da outra, ok? 3 menos 3 cortou, 3 menos 2 dá 1E, 45 menos 40 dá exatamente 5. Eu acabei de descobrir que o total de empates é 5, alternativa letra B, beleza? Se ele procurasse o número de vitórias, vai ser obviamente 10. Teve 10 vitórias e 10 derrotas, né? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.